certas conversas, seja familiares, seja entre colegas de trabalho, seja entre amigos, ou até nos irmãos da fé, se for essas conversas negativas, ruins, não traz fé, traz o quê? Descrédito. Né? Porque se você vê alguém falando mal de alguém, e ele está contando para você, pode ter certeza, hein? E quando você sair daquela rodinha, você é o próximo que ele vai falar de você. Geralmente, essas pessoas que não sabem, não tem coisa boa para falar, ele fala mal dos outros, né? Mas entenda bem a importância da fé. Vamos ficar na palavra. Quando eu li o texto aqui, e eu vou repetir aqui, Romanos 10, verso 17, diz o quê? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, você crê na palavra do Senhor, você é abençoado, você é abençoada, a tua fé evolui, a tua fé aumenta. O que eu disse aqui em Romanos 12, 3, o que a Bíblia diz? Que você recebeu uma medida de fé. Então tem gente que recebeu essa medida de fé, e ele tem fé, só que a fé dele não cresceu, não evoluiu, não foi para frente, ele fica com aquela medida. Ou seja, sabe o que eu tenho aprendido? Que aquela pessoa que tem essa medida de fé, se ela não crescer, a fé dela não evoluir, ela não desenvolver essa fé, ela vai ter um tipo de problema na vida. Mas se ela evolui na fé, ela vai ter um outro tipo de problema, só que ela vai ter mais capacidade. Eu poderia dizer assim, talvez mais força para vencer, mas não é força do braço, inteligência humana, é o poder de Deus na vida dela. Eu acredito nisso. Eu tenho dito o seguinte, que Deus não vai dar um elefante para você para pisar numa formiguinha, né? Que é bem desproporcional um elefante com uma formiga. Então tem gente que quer ter um poder de resolver um problema, né? Por uma coisinha pequenininha. Outros, como diz o ditado, né? Então eu vou pegar um exemplo. Muitos fazem já viu aquela notícia? Fulano faz uma tempestade num copo d'água. Tempestade no copo d'água. Aí, quando eu vou analisar esse negócio de tempestade no copo d'água, aí eu quero aplicar o que eu estou ensinando agora. Pode ser que ela fez uma tempestade no copo d'água, por quê? Porque a fé dela é pequenininha, não desenvolveu, ela tem fé. Só que um copinho d'água para ela já é uma tempestade. Faz tempestade no copo d'água, que é uma coisa tão pequenininha. Por isso que às vezes você vê pessoas que falam, nossa, fulano tem fé. Não é que ele é maior que você, é porque a fé daquela pessoa desenvolveu, evoluiu, cresceu. E cresce o quê? Cresce com problema. Às vezes eu enfrento algumas lutas e eu saio mais forte, porque eu entrei naquela luta com fé. Eu entrei naquela batalha com fé. E Deus me deu força e eu saio mais forte, mais vigoroso na fé. Por quê? Estou andando na fé. Estamos seguindo a Cristo, obedecendo a sua palavra. Agora, se você analisar o texto base que eu li aqui, de Mateus 17, versos 19 e 20, aqui estava tendo uma discussão entre os discípulos, eu não quero entrar nesse mérito aqui, mas era uma família que tinha ali um rapaz, um homem, chegou até Jesus e falou, meu filho, ele tem problemas, atacam uma coisa ruim nele, e muitas vezes ele cai no fogo, outras vezes ele cai na água. Aí aquele pai estava falando para Jesus o que o filho dele passava, e ele disse assim, olha, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos orar por ele, mas não teve êxito, não conseguiram, não libertou ele continuou sofrendo. Aí trouxeram até Jesus, aí diz a Bíblia em Mateus 17, 18, e repreendeu Jesus o demônio. Por quê? Porque aquele garoto, ele tinha um demônio, ele tinha um espírito mau no corpo dele, na vida dele. Mas aí Jesus repreendeu, e aquele rapaz, aquele jovem, aquela pessoa foi liberta pelo Senhor Jesus. Aí os discípulos chegaram até ele e falaram, Senhor, a gente tentou fazer, mas não deu certo, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí Jesus falou, olha, ele dizia assim, olha, certamente foi por causa da vossa pequena fé. Olha só, e Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, quer dizer, provavelmente eles nem tinham essa fé num grão de mostarda, porque um grão de mostarda é bem pequenininho, né? Ele falou, mas se tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Eu quero dizer para vocês assim, esse monte, usar essa palavra aqui, monte, esse monte, talvez pode ser um problema financeiro na tua vida, talvez um problema de enfermidade, talvez um negócio mal sucedido que você fez, não teve sucesso. Qual é o monte? Vamos crer juntos, nesse momento de fé.
que Deus agirá, que Deus manifestará o seu poder através da nossa fé, da minha fé aqui, com a sua fé aí, com a nossa fé. E vamos crer, e vamos declarar, mas você tem que fazer a tua parte. Você tem que crescer na sua fé, você tem que desenvolver a sua fé. Então não fique olhando para o problema e dando corda para ele. Ah, esse meu problema, esse meu problema, esse meu problema. Começa a olhar para aquele problema e diga assim: monte, você vai sair da minha vida em nome de Jesus, porque eu tenho fé em Jesus, Ele tem todo o poder, e essa fé no Criador, você vai ter que sair. Então é uma doença, expulsa essa doença em nome de Jesus, expulsa esse mal em nome de Jesus. Qual é o problema? Lembre-se, o problema não são pessoas, quero deixar bem claro. Uma vez eu estava pregando uma palavra parecida como essa aqui, mais ou menos tipo essa ministração, aí uma pessoa escreveu para a gente assim: pastor, o senhor falou que eu tenho que mandar embora o problema de casa. Mas eu estava falando numa linguagem espiritual para repreender aquele mal, aquele problema. Aí ela disse: então eu vou mandar meu marido embora, porque ele é o problema. Aí eu falei: não, minha querida, você entendeu errado. O teu marido não é o problema, a tua esposa não é o problema, o teu filho não é o problema, o teu pai não é o problema. Pode ser que o inimigo esteja usando uma pessoa, né, como o Espírito Santo está me usando aqui para aumentar a sua fé, o diabo também usa pessoas. Muitas vezes. Mas você tem que entender que você tem que olhar para aquele indivíduo, se o teu problema é de relacionamento com alguém, você tem que olhar para aquela pessoa com um olhar de bondade, de misericórdia. É isso mesmo. Jesus diz assim: olha, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem, abençoai e não os amaldiçoeis. Então, quer andar com Cristo, a gente não amaldiçoa ninguém. A gente ora pelas pessoas, nós pedimos a Deus para salvar, para curar, para libertar, está entendendo? Então você tem que dizer para o teu problema, não para a pessoa, mas o que está por trás. Porque certa ocasião, Pedro foi usado pelo diabo. O Pedro, junto com Jesus, deu uma sugestão lá, não vou entrar no mérito dessa palavra, mas Pedro falou alguma coisa que foi contra o que Jesus veio para fazer, e Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Ou seja, naquele momento, Satanás usou a boca de Pedro para falar algo indevido. E Jesus mandou embora quem? O espírito que estava por trás de Pedro. Você imagina se ele falasse: Pedro, sai fora da minha equipe. Aí tinha perdido o Pedro. Sabia que muita gente, muitos por não ter esse discernimento espiritual, acaba brigando com pessoas, acaba machucando pessoas. Por quê? Porque às vezes por trás daquela ideia daquela pessoa tem algo maligno, e você não tem discernimento espiritual, não entende as coisas espirituais, aí começa a brigar com todo mundo. É aquela discussão, é aquela brigaiada. Aquele pessoal que gosta de, na linguagem popular, gosta de fazer barraco, né? Gosta de encrenca. E muitas encrencas, às vezes por trás está o diabo manipulando, ele quer isso. O que o diabo quer? João 10:10 diz que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo quer o quê? Destruir o seu casamento, destruir os seus filhos. É o mal. Deus não quer o mal para você, Deus quer o bem. Então por isso você tem que entender essa questão espiritual aqui. Então quando Jesus ensinou isso para eles, aí ele falou assim: olha, a fé. Então diga assim, profetiza para você mesmo que está me assistindo agora, diga assim: eu tenho uma medida de fé. Agora diga assim: eu preciso crescer na fé, eu preciso desenvolver minha fé. Como é que você desenvolve? Ouvindo, lendo a palavra do Senhor, crendo na palavra de Deus e colocando em prática. Você vai crescer, você vai se desenvolver na sua fé. Agora a conclusão está aqui, ó, em Mateus 17:20. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O que eu estou aprendendo aqui? Que primeiramente temos a medida da fé, isso você não pode esquecer. Você tem uma medida de fé. Segundo, a sua fé ela pode ser desenvolvida através da palavra de Deus. Você ouve a palavra, crê na palavra, coloca em prática e a tua fé é desenvolvida. E terceiro aqui, você tem que fazer algo, você tem que fazer um ato da sua fé. Você tem que dar o primeiro passo. Porque às vezes você fala: eu me sinto incapaz, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Dê o primeiro passo. É como uma escada com 10 degraus, e você tem que chegar lá no 10º degrau. Você não vai pegar e colocar o pé esquerdo num degrau e esticar, você não vai conseguir. No máximo você pode ir para o 2. Você tentar mais, você pode se machucar. Então você vai no primeiro degrau, no segundo, no terceiro, você vai subindo. Assim? Então a nossa fé é assim também.
né? A nossa fé é assim também. Você vai crescendo, você vai se desenvolvendo. Por isso que você que nos ouve, você que recebe as instruções da palavra de Deus, você crê nessa palavra e coloca em prática os princípios da palavra de Deus, você se fortalece e você se sente melhor do que você estava ontem. Aliás, hoje você tem que estar melhor do que ontem. E amanhã, segundona, você tem que estar melhor do que hoje, quando você está crescendo na fé, se desenvolvendo, ok? Então, quando você tem tudo isso, você tem que fazer o quê? Você tem que plantar a semente da fé. Fale para o problema. Problema, você vai sair em nome de Jesus. Doença, desemprego, né? Confusão na minha família, desentendimento. Saia agora. Você tem que mandar embora aquele espírito que está por trás daquela situação. Não brigar com as pessoas, mas sim, no ato espiritual, declarar a sua fé. Quem está me acompanhando desde o início, a transmissão foi feita uma oração para emprego, para quem está desempregado, foi feita a oração da fé. Então creia. Se você está desempregado, creia. Esse mês ainda de outubro, uma porta vai se abrir. Não fica falando, mas eu já tenho 50 anos, eu estou desempregado, a idade não ajuda. Para com isso, faça a tua parte. Não, faça a tua parte, meu irmão. Declare, vá, viu? Veja com quem você anda. Há um ditado, né? Um ditado que diz, diga-me com quem andas e direi quem tu és. Você fica andando com pessoa desanimada que só fala coisa negativa, pode te contaminar se você não estiver bem da fé, né? Então, busque centrar. Não, eu vou trabalhar, eu vou vencer, eu vou conseguir um novo emprego, se é o teu caso. Está doente? Creia, já oramos, creia, você vai levantar dessa cama ainda hoje. Já vai levantar, já vai tomar uma sopinha para depois ter que dormir, né? Para quem está ao vivo com a gente agora nesse momento, né? É quase 8 da noite. Então, você veja bem, tem muita coisa boa para acontecer. Creia, Deus tem a resposta para você, Deus tem a vitória para você. Mas eu quero fazer um convite. Em Mateus 11, 28, Jesus diz assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Querido, você está cansado? Vem para Jesus. Vou fazer um convite ainda um pouco maior e melhor. Você já entregou a tua vida para Jesus? Você acredita que você está ouvindo a palavra certa? Você acredita em Jesus, aquele que veio para nos salvar, para nos libertar, aquele que morreu numa cruz, mas ele já ressuscitou, ele está à direita do Pai, ele ora pela gente, ele intercede por nós, você acredita nele? Então entrega a sua vida hoje para Jesus. Eu sou um pecador, Jesus não me ama. Então, ele veio para salvar os pecadores. Então é um sinal, se você se reconhece um pecador, isso é um bom sinal. Isso chama-se confissão do seu pecado, arrependimento. Se entregue totalmente ao Senhor Jesus, e hoje ainda, agora, nesse momento, se você fizer isso, ele vai perdoar os seus pecados, ele vai escrever o seu nome no livro da vida, e você se torna uma nova criatura, aleluia. Isso é fé, tem a fé para a salvação, a fé. Eu não tenho certeza da salvação. Então é a partir de agora, essa fé ela tem que ser desenvolvida. Quando você entra, quando você começa a caminhar com Jesus, você vai tendo certeza da sua salvação. Ela está sendo desenvolvida a cada dia mais. Então, querido e querida, que Deus abençoe você com esta palavra. E eu concluo para a gente orar. Você tem uma medida de fé, ela tem que ser desenvolvida, e aí você tem que plantar a semente da fé. Então creia. Ore com fé. Tem alguém na sua família doente? Ore, fala em nome de Jesus. Vamos orar. Jesus, faz um milagre aqui. Ore com fé. Faça, desenvolva, pratique. Por quê? A fé é aquilo que vai gerar milagres na sua vida. A fé é que nos conecta com o Criador, com o Deus. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se entrega para Cristo. Caminhe com Jesus. Porque eu quero encerrar essa ministração orando com vocês, por vocês, nessa noite especial. Esse domingo especial, domingo de família. E eu não conheço a tua vida, mas o Deus que eu estou pregando aqui, o Espírito Santo, Ele conhece você. Ele conhece você, creia, creia. Pode escrever embaixo aí, se você nos assiste pelo Facebook, pelo canal do YouTube, escreva, faça o seu pedido, né? Eu sempre dou um conselho seguinte, não exponha o seu pedido na internet, certas coisas não é bom você expor, mas aquilo que dá para escrever, porque fica ali exposto, né? Então tenha coerência no que você escreve ali, não se exponha tanto. Mas, se recebeu uma bênção, escreva lá, fui abençoado, recebi meu milagre.
Está precisando de uma bênção? Escreva lá, preciso de emprego, preciso disso. Nós vamos continuar orando. Você que está nos assistindo agora, nós vamos estar orando por você 7 dias na semana. Vamos estar dando essa cobertura espiritual para você. Não só agora que você me assiste ao vivo, mas para você que vai nos assistir, ou quem sabe algum outro vídeo nosso aí de pregações, de orações. Queremos estar orando, abençoando você. Você aqui de Curitiba, você do Paraná, você de qualquer parte do Brasil e do mundo. Por quê? Porque estamos pregando aqui na internet, então obviamente vai ter gente em qualquer parte do Brasil ou fora dele que uma hora vai assistir essa ministração. E Deus, eu sempre tenho dito o seguinte, Deus pode te falar às vezes uma palavra só do que eu já falei, tantas palavras que eu já falei agora, de repente uma palavrinha só que Deus vai ministrar no teu coração, você vai entender, você vai compreender. Você está entendendo? É isso, porque o Espírito Santo ele fala através da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, a palavra de Deus não é morta. Não estou falando do papel, e sim da palavra espiritual que está aqui dentro desse livro sagrado. Ela fala, ela transforma, por isso que gera fé em nós, por isso que gera fé. A fé em Jesus de Nazaré. Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe. Eu quero agora interceder por você. Antes, mencionar aqui, tem muita gente escrevendo aqui, a gente agradece, a gente não vai poder ler, aqui está, pelo menos no Facebook está vindo muita gente escrevendo aqui, mas nós vamos orar por você agora. Nós vamos orar, depois eu vou ler com carinho, depois que terminar a reunião aqui eu vou ler a sua participação, mas eu quero orar com você agora e por você. Nós queremos unir a nossa fé da nossa equipe que está aqui com a gente, apoiando, nós vamos orar juntos agora. E creia, tudo é possível ao que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Tenha fé, invista na fé. E antes da oração, quero dizer o seguinte, eu uso essa Bíblia, eu tenho várias Bíblias, essa aqui é uma das que eu mais utilizo, então ela está bem assim, numa linguagem bem simples, bem, ela está bem surradinha, quer dizer, porque eu uso bastante, né? Então, não deixe de ler a Bíblia, querido, procure. Se você tem dificuldade de ler, adquire uma Bíblia com letra gigante, por exemplo, se você tem dificuldade na visão, vamos orar para você ser curado da vista, né? Mas às vezes é necessário ter uma letra maior, mas não deixe de ler as Sagradas Escrituras. Faça um propósito com Deus, vai ser para o teu bem. Eu não falei de fé? Então leia a Bíblia, busca e pega uma Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, leia as Escrituras. Eu sempre motivei, incentivei, encorajo as pessoas a lerem as Escrituras. Não fique restrito só a essa ministração aqui é para te ajudar, mas você tem que fazer o dever de casa, que é estudar, ler a palavra de Deus. Procure lá, tem 150 salmos, tem 31 capítulos de provérbios, tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e tantos outros, são 66 livros, mas busque, se você está aprendendo com a gente, vai devagarzinho, vai lendo, lê aqui, lê ali, vai lendo. Esse texto que eu li, por exemplo, você anotou aí dá mais uma lida, busque tirar inspiração, fale com Deus, fale com o Espírito Santo é o nosso professor, ele vai fazer você entender o que você precisa entender. Por isso que eu sempre incentivei e vou continuar incentivando as pessoas a lerem as Escrituras. Eu lembro quando eu ganhei da minha mãe a minha primeira Bíblia. Eu tinha 14 anos de idade. Ela me deu uma Bíblia de presente. Uma Bíblia. E desde aquela época, quando eu ganhei, comecei a ler. Fui lendo. Então eu sempre li a Bíblia. Então, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então leia. Mas leia. Você tem dificuldade? Começa a ler. Lê, tipo assim, lê num geralzão e depois Deus vai falar com você. Depois vai lendo, vai meditando. Tá certo? É muito sensacional. Por quê? Se você não lê a palavra e não ouvir da palavra, a fé vai ficar só na medidinha de fé. Você não cresce, não desenvolve. Quer crescer espiritualmente? Então, leia a palavra, ouça a palavra, tá certo? E conte com o nosso apoio espiritual em nome de Jesus. Vamos orar então. Pai querido e santo, quero te agradecer, ó Pai, por essa noite especial, que estamos ministrando, Deus, a tua palavra. Ó Espírito Santo, tu conhece cada um que está nos ouvindo, nos assistindo agora. Ó Deus, primeiro eu peço, perdoa os nossos pecados, perdoa os pecados de todos que nos assistem e principalmente daqueles que estão entregando a sua vida hoje para o Senhor Jesus. Perdoa os seus pecados. Escreva o nome dessa pessoa, Pai, no livro da vida. E a partir de hoje, Pai, essa pessoa se torna então uma nova criatura. Ela venha participar então da família de Deus. Abençoa os jovens, os adolescentes, os juniores, as crianças, o senhor, a senhora, o vovô, a vovó.
toda a família querida, Pai. Sabemos que a família é um projeto divino, o Senhor que constituiu a família, Senhor. Abençoa esta família, abençoa este lar, livra-os de todo o mal, Senhor, e que eles tenham uma noite de paz, uma noite de sono e de descanso, uma semana maravilhosa, Pai. Pedimos a bênção, inclusive, para as nossas crianças. Amanhã no Brasil, dia 12, dia das crianças. Então, Deus, libera uma bênção para todas as crianças, livra-las de todo mal, das influências malignas, maléficas, de tantas famílias que têm crianças em casa, mas não têm entendimento espiritual. Meu Deus, que a tua misericórdia alcance as crianças do Brasil. Alcance as crianças, Pai. Salva, liberta, transforma, cura, e dê aos pais, ou aos avós, ou aqueles que cuidam dessa criança, que cria essa criança, que educa essa criança, dê a todos sabedoria, Senhor, proteção, graça, força, em nome de Jesus. Deus, nós colocamos diante do Senhor todas as causas humanamente impossíveis de cada um que nos assiste agora. Esse que tem uma causa para resolver, alguns, casamento, família, profissional, empresa, negócios, talvez, ó Deus, na área de problemas de doenças, de enfermidades e tantas outras coisas, Pai, que acontecem numa família. Ó Deus, pedimos a tua misericórdia, Pai, estenda as tuas mãos de graça, de favor e bondade para salvar, para curar, para libertar, e que a paz que reina em nós, a paz que vem do Senhor Jesus, possa reinar no coração deste povo amado e querido que nos recebe agora. Assim oramos e assim abençoamos este povo pela fé, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe poderosamente. Que você tenha uma noite maravilhosa. Você tem uma noite, você que vai dormir daqui a pouco, daqui a algumas horas, né? Você durma bem, descanse bem. E tenha uma semana maravilhosa, em nome de Jesus. Quero agradecer a você que está conosco aqui pelo Facebook, 50 Quadrangular, e você também que está nos assistindo pelo meu canal Edson Nogueira no YouTube. Deus te abençoe poderosamente. Espero que essa palavra possa chegar em outras pessoas. Então, se você puder compartilhar este vídeo, se for possível, compartilhe, para que outras pessoas sejam abençoadas. Talvez você não vai conseguir falar o que eu falei, por isso que está aí o vídeo, você compartilhar e outras pessoas serão abençoadas. E quem vai fazer a obra, quem vai convencer é o Espírito Santo. Deus apenas usa o pastor, mas usa você também, como instrumento nas mãos dele, para a glória dele. E que você tenha uma semana muito abençoada, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Agradecemos então a sua participação. Receba a bênção apostólica, a bênção final aqui, e durma em paz, descanse em paz. Tenha uma semana frutífera. Creia, fé, convicção, certeza, vitória na certa. Recebeu a bênção? Recebeu a graça? Compartilha com a gente, entre em contato com a gente de alguma maneira, escreva a sua vitória aí que você recebeu, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos vós, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Fica na paz e até a próxima.